Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos reunidos para fazermos a nossa 30ª reflexão sobre a Eucaristia através das anáforas, a parte eucarística das igrejas mais antigas, como eram celebradas. Hoje nós temos uma grande anáfora, a anáfora de São Marcos. São Marcos está ligado à igreja de Alexandria. Se afirma que foi São Marcos Evangelista, aquele que fundou a comunidade de Alexandria, a igreja de Alexandria. Então, a presença desse evangelista como base fundante desta igreja, essa grande igreja de Alexandria. Então, nós vamos apresentar, essa anáfora que inicia com o diálogo entre o presidente e a assembleia. O presidente diz: "O Senhor esteja com todos vós." O povo responde: "E com teu espírito." O sacerdote diz: "Ao alto nossos corações." O povo responde: "Nós o temos dirigido ao Senhor." E depois o presidente, sacerdote, diz: "Demos graças ao Senhor." O povo responde: "É digno e justo." Agora começa esse grande prefácio, enorme prefácio desta anáfora de São Marcos, colocando o contexto soterológico daquilo que vai acontecer com a presença de Jesus Cristo na Eucaristia. Ele começa: "É verdadeiramente digno e justo, equânime e conveniente, e útil às nossas almas, soberano Senhor, Deus Pai onipotente," e novamente ao Pai é dirigida a oração eucarística, "louvar-te, celebrar-te com hinos, dar graças a ti, confessar-te noite e dia, com uma boca que não cessa jamais, e lábios que jamais se calam, e um coração que não se aquieta. A ti que fizeste o céu e o que há no céu, a terra, o que há na terra, os mares, as fontes, os rios, os lagos e tudo o que existe neles. A ti que fizeste o homem à tua imagem e semelhança e o remuneraste com a delícia do paraíso." Então, nesse primeiro momento, faz toda essa realidade da obra da criação, o Pai como princípio e fim dessa criação, e que tudo foi feito em relação, em objetivo ao ser humano, para o ser humano. E quando transgrediu, agora vem a questão da lembrança, da celebração do ser humano criado e agora o ser humano caído. E quando transgrediu, não desprezaste, nem o abandonaste, ó bom. Só Deus é bom. Então se refere ao Pai. Mas novamente o chamaste por meio da lei. Então a pedagogia de Deus, que através da lei vai então preparar o povo para a chegada do Cristo. Instituíste-o por meio dos profetas, recriaste-o e renovaste-o por meio desse terrível e vivificante e celeste mistério, a história da salvação, que vem pela Moisés, a lei, pelos profetas, até chegar neste mistério que é o próprio Cristo Jesus. E tudo fizestes por meio de tua sabedoria, a luz verdadeira, teu Filho unigênito, o Senhor e Salvador, nosso Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que foi realizado, o Pai centraliza na missão do Filho, o Filho que Ele nos deu. Esse Filho que é Salvador, esse Filho que é Senhor, esse Filho que é Deus. Por meio do qual, dando graças com Ele e com o Espírito Santo, te oferecemos esse culto espiritual e incruento. Então, culto incruento, que é o culto eucarístico, é um culto espiritual, é oferecido em nome dessa trindade, da ação trinitária que age sobre a Eucaristia, que te oferecem, Senhor, todos os povos, do nascer do sol, do norte ao sul, pois é grande teu nome entre os povos. Então, é um sacrifício universal. E em todo lugar se oferece incenso a teu nome santo.
e um sacrifício puro, sacrifício de incenso e oblação. E pedimos e te invocamos, bom filantropo, é uma expressão que se dá ao Pai, aquele que age em favor do homem, por amar ao homem, pelo bem do homem. Lembra-te, Senhor, da Igreja Santa, Una, Católica e Apostólica. Nessa anáfora, nós temos as 4 propriedades da Igreja, que é aquilo que dá a identidade da Igreja. Não se faltando um desses elementos, nós não temos propriamente dito uma Igreja, né? Que se estende de um confim ao outro da terra. Ela é católica, ela é universal, de todos os povos e de todos os teus rebanhos. Concede a todos os nossos corações a paz que vem do céu, mas dá-nos também a paz desta vida. Dispõe em paz total o rei. Então agora faz uma súplica às autoridades, né, constituídas. Dispõe-se em paz total o rei, os exércitos, os comandantes, os conselhos, os povos, os vizinhos, e nós, quando entramos e quando saímos. Rei da paz, dá-nos a tua paz, já que nos deste tudo. Toma posse de nós na concórdia e na caridade, ó Pai, pois fora de ti não conhecemos outro e invocamos teu nome. Então Deus é único. A expressão de fé que celebra a unidade de Deus. Deus é um só. O Pai é um. Vivifica todas as nossas almas. Então pede a santificação do Pai, àqueles que estão ali celebrando, e a Igreja, e não prevaleça a morte devido ao pecado, nem sobre nós, nem sobre todo o teu povo. Cura, Senhor, os doentes do teu povo, faz uma intercessão aos enfermos, visitando-os com misericórdia e compaixão. Afasta deles e de nós toda doença e enfermidade. Expulsa deles o espírito que debilita. Alivia os que estão prostrados por grandes langores, por grandes enfermidades. Cura os que são molestados por espíritos impuros. Tem compaixão de todos os que estão retidos no cárceres, nas minas, nas condenações injustas, condenações justas ou injustas. Aqueles que estão no exílio, na amarga escravidão e nos tributos. Então se pede por todos aqueles ausentes que estão passando por momentos difíceis. Os enfermos e os que estão longe, né, da sua pátria, do seu povo, da sua comunidade. Porque és nosso Deus, aquele que solta os que estão em grilhões, que levanta os quebrados, a esperança dos desesperados, o auxílio de todos os que não têm ajuda, a ressurreição dos caídos, o porto de todos os que são agitados pela tempestade, o vingador dos oprimidos. Deus age em favor do seu povo. A toda alma cristã, atribulada e provada, dá misericórdia. Então, aqueles que estão passando por momentos de provação também são lembrados nessa anáfora. Então, ela tenta abarcar todas as necessidades do ser humano. E dá remissão, dá alívio, mas cura-os também, Senhor, as doenças espirituais, cura-nos as debilidades corporais. Lembrando que Deus é o médico das almas e dos corpos. Tu que vigias sobre toda a carne, vigia e cura-nos por meio da tua graça salutar. Guia em toda parte, na boa estrada, nossos irmãos que se puserem em viagem. Então, lembrando aqueles que estão viajando, ou que estão por pôr-se em viagem, seja por terra, pelos rios, pelos lagos, pelo caminho, ou que estão viajando de qualquer outro modo. Reconduze-os todos do lugar que seja, a um porto tranquilo, a um porto salutar. Digna-te fazer-te para eles companheiros de navegação e de viagem, que Deus possa acompanhá-los. É a súplica da Eucaristia. Restitua-os aos seus familiares, de modo que possa alegrar-se com os que se alegram, está a salvo com todos os que estão salvos. Mas também nossa peregrinação nesta vida ao Senhor conserve incólume e tranquila até o fim. Então, agora na Assembleia, pede àqueles que estão ali presentes para que Deus possa acompanhá-los. Manda que as chuvas boas desçam com abundância,
pedindo pela fartura, pela colheita, pela plantação. Alegre renova com sua precipitação a face da terra, a fim de que ela se alegre com suas gotas e faça surgirem os rebentos. Levanta as águas fluviais até sua justa medida, para fecundar a terra. Ela não pode inundar, mas pelo menos o necessário. Alegre renova com a tua cheia a face da terra. Lembra que Alexandria está no rio Nilo, e essas cheias são importantes para a plantação e para a fecundidade da terra. Inebria seus sucos, multiplica seus rebentos. Bendize, Senhor, os frutos da terra, aquilo que é plantado. Conserva-os para nós íntegros e genuínos, para que possamos estar sempre íntegros diante de Deus, trabalhando para poder ter o alimento. Faze sim que amadureçam para nós, em vista da semente e da messe. Bendize agora, Senhor, todo o ciclo do ano de tua benevolência. Por causa dos pobres de teu povo, por causa da viúva e do órfão, por causa do forasteiro de passagem e do forasteiro residente, por causa de todos nós que te esperamos em ti e invocamos teu santo nome. Tudo isso é um prefácio. É colocar todo esse contexto do qual você vai se preparar para fazer a Eucaristia, realizar a Eucaristia. Porque os olhos de todos em ti esperam e tu dás seu alimento no tempo devido. Essa confiança, essa realidade de que tudo depende de Deus e dele depende toda essa bênção. Tu que dás o alimento a toda a carne, enche de gozo e alegria nossos corações, para que, tendo sempre em toda parte o necessário, abundemos em toda boa obra em Cristo Jesus nosso Senhor. Rei dos reis, Senhor dos senhores, conserva na paz, na força e na justiça o teu reino, o reino de teu servo, isto é, o reino de Jesus Cristo, nosso rei ortodoxo que ama a Cristo. Conserva na paz, na força e na justiça o reino de teu servo, nosso rei ortodoxo que ama a Cristo, que considerasse justo fazer reinar sobre a terra. Então faz uma oração especial ao rei, no caso não a Cristo, mas ao rei mesmo. Submete-lhe, ó Deus, todo inimigo e adversário, seja interno ou externo, das revoluções internas ou das agressões externas, que o rei possa ter essa bênção. Toma a armadura e o escudo, que Deus aqui acompanhe sempre o rei. Levanta-te em sua ajuda, desembainha a espada e cerca os opositores que o perseguem. Recobre da sombra sua cabeça no dia da batalha. Entroniza em seu trono quem dele nasceu. O sucessor do rei seja entronizado para dar sequência a essa eleição. Sugere a seu coração palavras boas em favor da tua Igreja Santa, Católica, Apostólica e de todo o povo que ama a Cristo, de modo que em tranquilidade também nós possamos transcorrer a vida serena e quieta, naquela total piedade e santidade que nos permite estar voltados para ti. Faze repousar, Senhor nosso Deus, as almas dos pais e irmãos que adormeceram na fé em Cristo. Então agora vem a súplica aos defuntos, aqueles que morreram. Na nossa liturgia, isso vem depois da consagração. Na liturgia alexandrina, da Anáfora de São Marcos, ela vem antes da consagração, como forma de súplica de oração pelo mistério que vai ser celebrado. Faze repousar, Senhor nosso Deus, as almas dos pais e irmãos que adormeceram na fé em Cristo. Lembra-te dos nossos antepassados, dos avós, dos pais, dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos, dos mártires, dos confessores, dos bispos, dos santos, dos justos e de todo espírito que na fé em Cristo alcançou perdão, e daqueles de quem nesse dia fazemos memória. E de nosso pai Marcos, que é o fundador da Igreja de Alexandria, apóstolo e evangelista, que nos mostrou o caminho da salvação.
Em primeiro lugar, lembra-te da Santíssima Imaculada, bendita Nossa Senhora, Mãe de Deus e sempre Virgem Maria. Aqui já também faz esta súplica, né, de colocar, né, a presença da Virgem Maria como parte integrante desta anáfora. Nós fazemos na tradição latina depois da consagração, eles fazem antes da consagração. Agora, neste momento, há uma parada e o diácono lê o nome dos defuntos que estão sendo lembrados naquela celebração. Nós também fazemos isso. Faze repousar as almas de todos eles, soberano Senhor, nosso Deus, nas tendas de teus santos, em teu reino, recompensando-os com os bens prometidos por ti, bens que nenhum outro viu, nem ouviu, e que não subiram ao coração do homem. Bens que preparastes, ó Deus, isto é, o Pai, para aqueles que amam teu santo nome. Faze repousar suas almas e torna-as dignas do reino dos céus. Quanto a nós, agora volta à Assembleia, faze com que a nossa vida se conclua de modo cristão, quer dizer, que possamos morrer fiéis à fé cristã recebida, à fé na Igreja recebida, bem aceita e sem pecado, né? Então, na integridade, e dar-nos ter parte, herança com todos os teus santos. Os sacrifícios, as ofertas, as homenagens e ação de graças das oferentes. Então, agora está falando daquilo que foi recolhido, né, como coleta. Então, a súplica de que os sacrifícios, as ofertas, as homenagens e ação de graças, os oferentes, acolhe, ó Deus, sobre teu santo altar celeste e espiritual, nos altos dos céus, por meio da tua liturgia angélica, arcangélica. As ofertas daqueles que trouxeram, muito ou pouco, oculto ou abertamente, querendo ir embora, não tendo, e de quantos as trouxeram neste dia, como acolhestes os dons do teu justo Abel, o sacrifício de nosso pai Abraão, o incenso de Zacarias, as esmolas de Cornélio e os trocados da viúva. Assim acolhe também a homenagem de ação de graças dos oferentes. Então pede por aqueles que ofertaram. E dá-lhes em troca das coisas corruptíveis e incorruptíveis. Isto é, em troca daquilo que eles ofereceram, que seja-lhe dada as graças de realizar, de receber muito mais as coisas incorruptíveis, as coisas divinas. Em troca das terrenas, as celestes. Em troca das temporais, as eternas. Conserva o Santíssimo e Beatíssimo Papa. O Papa aqui, né, está ligado ao bispo, né, que antigamente todo bispo era um papa da igreja. Então, pedindo então pelo bispo, que escolhesse e predestinaste para guiar sua igreja santa, católica, apostólica. Né? Conserva-os por muitos anos, a fim de que em tempos pacíficos possam levar a termo, segundo tua santa e bem-aventurada vontade, o mistério pontifical que lhe confiaste e dispensar retamente a palavra da verdade. Nós estamos aqui dentro de uma tradição da Igreja Alexandrina, a anáfora de São Marcos. Essa anáfora mostra a expressão da Igreja celebrante. Só que esta igreja que tem a anáfora de São Marcos é aquela que está ligada à Igreja Católica. Por estar em comunhão com a Igreja Católica, não só o bispo, mas também o bispo de Roma é reconhecido como Papa, né? Porque era uma tradição antiga. Então aqui pode-se fazer referência ao nosso Santo Padre, no caso aqui hoje é o Papa Francisco, ou pode também fazer referência ao próprio bispo. Lembra-te também dos bispos ortodoxos, onde quer que se encontrem, dos presbíteros, dos diáconos, dos subdiáconos, dos leitores, dos salmistas, dos monges, das virgens, das viúvas e dos leigos. Novamente começa aqui esta memória em favor de toda a igreja, seja na sua constituição ministerial e nas seus grupos mais específicos, do qual essa Eucaristia está sendo celebrada.
Lembra-te, Senhor, da cidade, da santa cidade de Cristo nosso Deus, a cidade imperial, e desta nossa cidade, de toda a cidade e região, e dos que, na fé ortodoxa em Cristo, nelas habitam, de sua paz e de sua segurança. Então, lembrar a cidade do império, né? Lembra-te, Senhor, de toda a alma cristã, atribulada, aflita, necessitada da misericórdia e ajuda de Deus. Também aquelas pessoas que mais necessitam, neste momento, das orações. E lembra-te da conversão dos transviados. Então, por aqueles que se afastaram. Lembra-te, Senhor, de nossos irmãos que estão na escravidão. Condena-lhes, concede-lhes encontrar misericórdia diante dos que os fizeram escravos. Então, ainda existiam aqueles que eram submetidos à escravidão. Inclusive, lembre-se deles também, que precisam das orações, cuja Eucaristia é esta celebração universal de todas as realidades e do mundo da criação vivida em função da salvação. Lembra-te, Senhor, com misericórdia e compaixão também de nós, teus servos pecadores e indignos, e cancela nossos pecados como Deus bom e filantrópico. Então, que Deus, então, nos perdoe a todos os pecados, preparando a comunidade para este sacrifício, para esta celebração, onde as pessoas são chamadas, naquele momento, a receber de forma pura a Eucaristia. Lembra-se, Senhor, também de mim, teu servo. Então, fala agora pelo presidente. Pobre, pecador, indigno. E cancela meus pecados como Deus filantrópico. Quer dizer, suplica pelo presidente. Assiste-nos enquanto fazemos liturgia a teu nome santíssimo. Que todos, então, sejam assistidos neste momento. Bendize, Senhor, nossas assembleias eucarísticas. Erradica definitivamente do mundo a idolatria, que é uma ofensa a Deus, porque Deus é único, não aceita ser dividido por outro. Esmaga sob nossos pés a Satanás, o grande inimigo da humanidade, e de toda a sua obra malvada. Então, quer dizer que Deus possa nos fazer vencer esse mundo espiritual. Humilha também agora, como sempre, ó Senhor, os inimigos da tua igreja. Aqueles que querem prejudicar a igreja, querem atrapalhar a igreja na sua missão no mundo. Desnuda sua soberba, revela-lhes prontamente sua debilidade, torna ineficazes seus sortilégios, as magias e as insídias que dirigem contra nós. Então, que os laços, as arapucas, as armadilhas feitas sejam desfeitas. Senhor, e sejam dispersos teus inimigos e retrocedam em fuga todos os que odeiam teu santo nome. Então pede por aqueles que são os inimigos da igreja. Quanto a teu povo fiel e ortodoxo, com as bênçãos, torna-o milhares de 10.000 miríades para fazer tua santa vontade. Então que a igreja cresça com seus membros. Resgata os prisioneiros, liberta os que estão em necessidade, sacia aqueles que têm fome, consola os fracos, converte os transviados, ilumina os que não estão nas trevas, ergue os caídos, confirma os instáveis, cura os enfermos, guia todos na via da salvação e reúne-os em teu santo redil. Quer dizer, é uma súplica de unidade. A Eucaristia gera a unidade do mundo criado e caído, a unidade dos seres humanos, das sociedades humanas, das necessidades humanas, tudo isso tem um sentido comum. E mesmo aqueles que são contra a igreja, se pede que esse mal seja afastado da igreja, para que a igreja possa continuar a sua missão. E pede então para que Deus seja aquele que liberta a todos. Quanto a nós, liberta-nos de nossa iniquidade, porque te fizeste nosso guardião e protetor em tudo. Pois tu és aquele que está acima de todo principado e potestade, isto é, o Pai, potência e dominação,
e de todo nome que é nomeado, não só neste século, mas também no futuro. Diante de ti estão milhares de milhares e 10.000 miríades de santos anjos e os exércitos dos arcanjos. Diante de ti estão os 2 venerabilíssimos seres vivos, os querubins, de muitos olhos, e os serafins de 6 asas. Querubim está ligado à tradição de Ezequiel, os serafins à tradição de Isaías, que com 2 asas se cobre o rosto e com 2 os pés. Aqui a situação é a citação de Isaías. E com 2 voam e clamam um ao outro com bocas que não cessam e com teologias, com expressões divinas que jamais calam, o hino triunfal e trisságio. Cantando, bradando, glorificando, clamando e dizendo a tua glória magnífica. Agora vem o trisságio, que em todas as liturgias estão presentes. Também sempre eles são colocados antes da consagração. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isso aqui é Isaías. Plenos estão o céu e a terra de tua santa glória. Agora intervém, pois em todo o tempo todas as criaturas te proclamam santo, e por isso, junto com todos os que te proclamam santo, recebe, soberano Senhor, também nossa proclamação de tua santidade, de nós, e que com eles cantamos hinos e dizemos, novamente, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Pleno está o céu e a terra de tua santa glória. Aí volta novamente o presidente. Verdadeiramente pleno está o céu e a terra de tua santa glória. Por meio da manifestação do Senhor e Deus Salvador nosso Jesus Cristo. Agora começa a se preparar para a parte central, que é a consagração. Cumula ao Deus, ao Pai, também esse sacrifício da bênção que vem de ti, por meio da vinda do teu Santíssimo Espírito. Aqui nós temos uma invocação para que o Pai envie o Espírito Santo, para que este sacrifício de bênção, cuja origem é o Pai, possa se realizar no meio da comunidade. Então, diante disto, essa aqui nós vamos terminar essa primeira parte do nosso 30º encontro, porque é muito longo essa anáfora, e vamos entrar no nosso próximo encontro. Eles vão estar juntos, Parte 1 e parte 2. Então, Mistério da Eucaristia, parte 1, 30, Parte 1, Mistério da Eucaristia, 30, parte 2. Então, nós vamos entrar agora na parte da consagração e das epicleses, das invocações, como componente. Então, para isso, nós vamos deixar para o mesmo encontro, numa segunda parte. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.